Olá, eu sou a pastora Isildinha. Estou aqui novamente para compartilhar com você uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Gostaria muito que você se inscrevesse, compartilhasse e curtisse no meu canal. Deixa lá o seu recado, depois que você ouvir essa mensagem que Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente através dessa mensagem. Vamos para a mensagem. A palavra de Deus disse aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 19: Se quiseres obedeceres, comereis o bem dessa terra. Mas se recusares e fores rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor assim diz. Então aqui Deus já deixou bem claro: se você quiser comer o melhor dessa terra, se você quiser uma vida abundante, se você quiser desfrutar das promessas de Deus, primeiro passo, nós teremos que crer na palavra, obedecer à voz de Deus. Eu quero dar um exemplo de uma pessoa que obedeceu à voz de Deus em tempo de luta, no momento que ele estava desistindo, no momento que ele não via nenhuma solução naquela hora. Estava frustrado, cansado e desanimado. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou até Pedro, este era o cenário. A Bíblia disse aqui no capítulo 5 de Lucas: aconteceu que, apertando a multidão, ouviu a palavra de Deus. Estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do largo, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da terra. Então assentou-se e ensinava aquele barco à multidão. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou até Simão Pedro, ele estava lavando as redes, ele estava desistindo. O cenário era que, diante dos homens, era total frustração, não tinha nada, as redes estavam vazias, né? E ele estava desistindo. O barco também estava vazio. Mas quando Jesus chegou naquele momento, ele começou a ensinar. A palavra de Deus diz que Jesus disse aqui para Pedro, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Então, esse é o momento chave. Quando nós obedecemos à voz de Deus, mesmo em situações que você está desistindo, talvez nesse momento agora você está desistindo de algo da tua vida, porque esse propósito de Deus que Ele quer cumprir na tua vida, muitas vezes Ele vai nos levar no lugar mais alto que nós podemos imaginar. Você pode ter certeza que aqui Simão Pedro, ele estava frustrado, desanimado. Mas no momento que Jesus chamou ele, e Jesus disse para Pedro: vai e lança novamente a rede. Deus hoje está mandando você lançar novamente a rede. Deus hoje está mandando novamente você lançar a sua rede. Mas o fato não é só lançar a rede. O fato é você voltar a obedecer. É você voltar a obedecer a palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos o que Deus nos ensina, pode ter certeza, as suas redes nunca mais será vazia. Nunca mais você vai ter falta de nada. Nunca mais você vai ser entristecido. Porque o Senhor aqui nos ensina que talvez você pescou a noite toda. Talvez há muito tempo na sua vida que você não tenha paz. Talvez há muito tempo que você está tentando algo e você não consegue. Jesus está dizendo: volta a lançar a sua rede. Deus está te chamando, volta a obedecer a minha palavra, volta a obedecer os meus mandamentos, volta a obedecer a direção que eu já te dei. Você pode ter certeza que nunca mais vai te faltar nada, porque muitas vezes nós recusamos e perecemos diante da presença de Deus, diante de tantas promessas maravilhosas que Deus deixou na palavra dele, porque estamos perecendo. Hoje Deus está te convidando e Jesus aqui está nos alertando que Jesus veio para desprender a nossa vida diante da mão do inimigo. Pedro aqui estava preso diante da mão do adversário, mas quando Jesus falou para ele novamente: lança a sua rede, e ele obedeceu à voz de Deus, a palavra de Deus diz que as suas redes se encheram de peixe. Por que as redes de Pedro se encheram de peixe? Porque ali ele obedeceu à voz de Deus. Meus amados irmãos, aqui Deus está falando que não era só encher as redes de Pedro de peixe. Aqui Deus estava falando de um propósito maior.
que Simão Pedro ainda não tinha visto. O propósito maior era do chamado de Simão Pedro. Porque essa pesca aqui, meus amados, representa as almas que Pedro ia através da vida dele, que através de Pedro essas pessoas iam ser ganhas para o reino do céu. Deus aqui estava convidando Pedro novamente para o quê? Para pescar homens. Ele ia ser um pescador de homens. Deus estava falando do chamado. O propósito que Deus tinha para Simão Pedro era muito maior. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. Creia nisso no nome de Jesus. Eu gostaria agora de fazer uma oração para você que está aí com as suas redes vazias. E neste momento você quer que Deus faça algo por você. Se você está aguardando algo para a tua vida, um milagre, uma resposta de Deus, o primeiro passo que eu falo para você é voltar a obedecer. Eu gostaria de fazer uma oração para você. E no final dessa oração, deixa aí o comentário, a oração que você quer receber. Nas madrugadas estarei orando, colocarei o seu nome. O que você precisa, o que você deseja, deixa aí nos comentários. Curte em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu não conheço, Pai, e não sei, meu Deus, a vida dessa pessoa, que nesse momento, ó Pai, ela está ouvindo, meu Pai, esta oração, esta mensagem. Deus, eu creio, Pai, que essa pessoa agora, que está ouvindo essa palavra, ela vai voltar a obedecer a Tua voz. E eu tenho certeza que hoje mesmo, Pai, as redes dela se encherão. As redes dela se encherão de saúde, de alegria, de paz. Eu tenho certeza, Pai, que ela vai viver o extraordinário de Deus. Porque Deus não só quer encher as suas redes, Ele tem algo muito maior. Deus quer que você impacte muitas pessoas, impactar muitas pessoas. Essa é a obra de Deus. O Senhor nos chamou, nos escolheu, não só, meus irmãos, para crescer espiritualmente, mas também para impactar muitas pessoas no nome de Jesus. Pai, eu declaro que nesse momento, visita essa pessoa, Pai, que está cansada, que está desanimada, que está abatida, frustrada, que o poder de Deus alcança agora a sua vida, que a bênção de Deus agora alcança você que está aí desanimado, mas a força de Deus agora vai entrar em sua vida, para que você volte agora a obedecer a voz de Deus. Pai, toca na vida dessa pessoa, Pai, no nome do Senhor Jesus.